Seja bem-vinda ao curso para mentoria Mulheres Excelentes. Meu nome é Gabriela Bonvecchio, sou coordenadora pedagógica do projeto Mulheres Excelentes e hoje nós vamos conversar sobre mentoria. E o que é mentoria? É um processo de desenvolvimento pessoal, um relacionamento de apoio e orientação entre pessoas, onde uma delas é a mentora, que compartilha sua experiência, conhecimento e habilidades em áreas que podem servir de ajuda para outras pessoas. Essa mentoria deve ser sempre embasada pela Palavra de Deus e, claro, pelo livro Mulheres Excelentes. Mentorear desenvolve um relacionamento pessoal, proximal e de confiança. Lembre-se que a mentoreada deve se sentir acolhida num ambiente confiável e respeitada. E a importância da mentoria? A mentoria é essencial para o crescimento pessoal e espiritual. É a mentora que terá contato por 3 meses com as mulheres do grupo, fazendo o acolhimento e acompanhando o desenvolvimento dessas mulheres durante este curso. E qual é a visão do projeto Mulheres Excelentes? É ser um projeto para mulheres cristãs ou não, que através de mentoria podem ser impulsionadas, conduzidas a viverem plenamente os planos de Deus para as suas vidas. Desfrutar de um relacionamento conjugal, familiar, profissional, amizades, vocações e maturidade em excelência e maravilha. Eu quero conversar com você a respeito de 6 características que você, mentora, deve ter. O primeiro é uma empatia, uma escuta ativa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, compreender os seus sentimentos e tentar entender a sua visão de mundo. A escuta ativa é ouvir com interesse, atenção, o que a pessoa está falando. O segundo quesito é sabedoria e maturidade. Sim, sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma eficiente e ponderada. Ou seja, não é achismo. Nos capítulos que nós temos neste livro, são 12 capítulos, cada um com um tema diferente do outro, mas complementando um ao outro. E nenhum dele é embasado em achismo. Todo esse livro está embasado na Palavra de Deus. E é importante que você tenha sabedoria e maturidade para aplicar, sem achismo. A maturidade é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa. Vai acontecer que em algum capítulo você possa se sentir confrontada ou até mesmo mexida com aquele assunto. Então é necessário você orar a Deus. Por isso você deve ler o capítulo antes de dar aula. Neste livro, dos 12 capítulos, em algum momento você vai se sentir confrontada por algum assunto. Por isso é importante você ler o livro antes de dar aula. E se em algum momento você se sentir confrontada, procure alguém, converse, busque ajuda e ore ao Senhor para que você seja curada. Mas mesmo assim, tenha maturidade em passar para as suas alunas a respeito do assunto. O terceiro tópico é a capacidade de inspirar e motivar. Uma mentora, ela deve inspirar as pessoas. E o que seria inspirar pessoas? É ser um referencial. Sim, uma inspiração para permanecer ou prosseguir. E também ser uma motivação, ou seja, influenciar essas mulheres a atingir um objetivo em comum, que é passar pelo processo do curso e chegar até o final, até a formatura. A quarta característica de uma mentora excelente
é uma vida íntegra e coerente. É agir conforme os princípios e valores morais, os valores bíblicos. Sim, valores embasados na palavra de Deus e nos bons costumes. Você crê no Evangelho e o pratica. Você será o alvo deste grupo de mulheres. Em tudo que você fizer, em tudo que você falar, você será a referência. A quinta característica é a disposição, o ânimo, o bom humor e o entusiasmo. Sabe o que significa a palavra entusiasmo? Ter Deus dentro de você. Então, esta quinta característica deve trazer para você a percepção que você deve ser bem-humorada. Independente dos problemas, independente das circunstâncias, tenha bom humor e seja entusiasmada. E por último, a sexta característica é ser uma pessoa compromissada. Sim, compromisso é uma virtude, pois é alguém que se compromete, alguém que se empenha e alguém cumpre o que promete. Essas são as características para ser uma mentora excelente. Vamos falar sobre o manual da mentora. Você recebeu um manual em PDF ou um manual físico e você deve se preparar com antecedência, porque se preparar com antecedência permite que você venha otimizar, potencializar e desenvolver com mais segurança as suas aulas. Qual é a estrutura do manual? Ele está dividido em 3 partes. Primeiro, orientações gerais sobre o curso e a mentoria. Segundo, a organização dos encontros. E terceiro, o ensino didático-pedagógico. Nesse manual, você também vai encontrar na última página o termo de compromisso e sigilo. Marque isto, mentora. Esse termo de compromisso e sigilo, ele pode ser impresso ou você pode enfatizar no primeiro dia do encontro. Falar com as mulheres participantes do curso que tudo aquilo que for falado ou ensinado naquela aula deve ficar dentro daquela aula. No final, você pode fazer a oração do compromisso e do sigilo. Eu costumo falar para as nossas mentoras e para as nossas alunas que quando alguém pergunta, me conta um pouco do curso, como é que é? Eu falo, é bom, faça inscrição para a próxima e participe, porque é sigiloso, você vai estar tratando com vidas, ok? Então, você pode estar lendo o manual. Vamos conversar sobre a estrutura das aulas. Para cada lição ou capítulo, o manual oferece um plano de aula básico e flexível, que pode ser adaptado conforme a realidade do seu polo, da sua região ou aquilo que o Espírito Santo lhe orientar. Mas cuidado para não fugir do tema. Pense também no objetivo da lição. O que a mentora quis ensinar com este capítulo? Lembre-se que o objetivo é o tema do capítulo. Você não pode fugir desta lição. O resumo do capítulo em tópicos no manual, o plano de aula foi separado, está dividido por tópicos para auxiliar você na hora de estudar antes de dar a sua aula. Então, prepare-se. A duração da aula. O tempo é precioso, então separe já os tópicos que você perceber que mais chamou a atenção ou aquilo que o Espírito Santo diz que você deve trabalhar bem esta área. Então, separe já. Faça aquilo que o Espírito Santo lhe orientar. E cuidado com as conversas paralelas e fora do contexto. Elas roubam um tempo precioso da aula. E cuidado para não entrar no assunto de outra aula. Há tópicos em que nós conversamos, há capítulos que nós falamos sobre o perdão. Então, quando você for falar de perdão, dê apenas uma pincelada, porque nós temos um capítulo que fala sobre o perdão. E lá ele será bem comentado, bem desenvolvido. Então, cuide com o tempo da aula. São 2 horas de aula, 10 minutos de intervalo, então você deve aproveitar o máximo de tempo. A metodologia de ensino, ou seja, como você vai dar essas aulas. Use palavras simples.
Não é um culto, é uma aula. Então, envolva as participantes com dinâmicas, perguntas abertas, reflexivas, discussões saudáveis, histórias inspiradoras, orações e atividades que permitam a aplicação prática do conteúdo. E esse desenvolvimento deve durar apenas 10 minutos, porque todo mundo tem um assunto, todo mundo tem um parente, todo mundo tem um testemunho, todo mundo tem uma história que se identifica com a sua aula. Então, cuidado, ok? Atenção a esses pontos importantes. Incentive o seu grupo a chegar com 10 minutos de antecedência, para que elas já possam se organizar dentro da sala de aula. O livro, ele é essencial. Ele é o material que elas devem ter na sala de aula. Este livro é o material essencial. É por aqui que elas vão se localizar diante da sua aula. Não é permitido, amada mentora, não é permitido terceiros na sala de aula. A aula é um lugar de sigilo. Há um compromisso ali, onde uma deve guardar a vida da outra. Então não é permitido ter crianças pequenas. É claro que vamos ter mulheres que são mães com bebês de colo, tudo bem. Mas são crianças que ainda não entendem o que está sendo falado. Mas não pode ter crianças maiores e nem outras pessoas, né, que não estão inscritas no curso. Prepare a sua aula com antecedência. Sempre comunique à pessoa que é responsável pela sala que você vai chegar mais cedo. E aí você pode levar o seu material, data show, quadro, mesa para dinâmica, corpos descartáveis, aquilo que você precisa e a igreja pode ceder para você. Converse com antecedência com a pessoa responsável, com a esposa do obreiro aí da igreja. Chegue com 30 minutos de antecedência. Lembre as participantes que uma mulher excelente começa na pontualidade e no compromisso semanal. Pontualidade. Deve-se chegar, como nós falamos no primeiro tópico, que o grupo deve chegar com 10 minutos de antecedência. É claro que tem algumas exceções, mas é bom chegar com 10 minutos de antecedência, que aí essa pessoa pode tomar água, ir ao banheiro, fazer um lanche rápido, quem sabe, mais 10 minutos com antecedência e não chegar atrasado. Tem que ter pontualidade, faz parte aí do curso Mulheres Excelentes. E o compromisso semanal. Nós entendemos que como é um curso que, apesar de ser de aprendizagem, ele é um curso espiritual. Então, sim, teremos lutas, haverá problemas, exatamente no dia de curso. Então, ensine as suas mulheres a serem fortes e corajosas e repreender a ação do inimigo. Não faltem às aulas, é importante ter esse compromisso semanal. Explique que a ausência traz prejuízo para o ensino. Como nós vamos trabalhar, fazer um detox da alma? Na última aula, se eu faltei a aula anterior, chamado A Excelência do Perdão. Como eu posso trabalhar com a excelência da administração se eu faltei na aula de Mães Excelentes? Então, uma aula complementa a outra e a ausência traz prejuízo para o ensino. Ao finalizar a aula, é uma dica, né, uma sugestão minha, pessoal. Ao finalizar a aula, peça para que as participantes do curso ajudem você a organizar a aula. Se tiraram cadeiras, coloquem no lugar. Se teve alguma sujeira, peça ali uma vassoura, ajude. Não deixe trabalho para a esposa do obreiro, não deixe trabalho para a pessoa que cuida da igreja. Faça a sua parte. Isso também faz parte do curso Mulheres Excelentes. E para você, querida mentora, consulte o manual sempre que necessário. Nós não precisamos saber tudo, mas se nós saber onde encontrar a informação, isso já ajuda bastante. O manual, ele contém informações preciosas, com dinâmicas, com atividades para a semana. Leia sempre que necessário. Seja forte e corajosa. E como eu falei, você não precisa saber de tudo, mas busque aprender sobre o tema da aula e permita que seja ministrado primeiro em você. Cuidado com a conversa. Como nós já citamos antes, o tempo é precioso. Não perca o controle da aula. Leia o manual. Sempre ore no Espírito. Sempre ore no Espírito. Vigie em todo o tempo.
Nós temos algumas aulas e uma delas que eu gosto de citar, que é sobre a excelência do perdão, onde serão tratadas feridas. É maravilhosa essa aula. Então, nesta aula, ore, jejue, peça ao Senhor para que Ele envie os seus anjos para guardar esta sala. Ore ao Senhor e diga, Senhor, que se manifeste somente aquilo que o Senhor quiser manifestar. E repreende toda seta maligna. Então, você, mentora, precisa ter esse tato, sabe? De ambiente, estar ligada com Deus, orando e vigiando em todo o tempo. Não comente sobre a aula, nada. O que falar na sala, fica na sala. Muitas vezes as mulheres vão se sentir tão confortáveis, tão com confiança no ambiente, que elas vão abrir o seu coração. Então, não se escandalize com o pecado alheio. Quando alguém abre o seu coração, é porque realmente quer ser curada. O lanche deve ser dividido entre as alunas. A nossa sugestão é que a cada semana 2 ou 3 mulheres se juntem e façam o lanche daquele dia e se programem para as semanas seguintes. Querida mentora, seja forte, seja corajosa, busque ao Senhor e ao final da aula faça uma oração e sempre comente sobre o sigilo para guardar a vida uma das outras. Termine com uma oração, agradecendo a Deus por aquele tempo, pelas lições que foram ensinadas. Eu recomendo, é uma recomendação minha particular, que quem deve orar no final é a mentora. Porque a mentora tem a autoridade. Se a mentora teve autoridade para ministrar a aula, ela tem a autoridade para orar pelas mulheres. E que as outras mulheres orem somente em concordância. Eu fico à disposição, você vai encontrar no nosso manual o e-mail da coordenação pedagógica e também um telefone para contato. Meu desejo é que o Senhor possa abençoar você poderosamente. Não tenha medo, seja forte e corajosa, porque o Senhor te escolheu para esse tempo, para ser uma mentora excelente. Deus te abençoe.